Prova de 2015, matéria de História Naval. Como nós sabemos, já começa pela a questão de número 24. Dinâmica do evento. A gente faz a leitura, discute, faz um brainstorm aí. Quem quiser falar, pode entrar e falar. Só ter a disciplina aí de não falar ao mesmo tempo, senão o restante consegue entender nada. E a gente vai seguindo. Qualquer momento, qualquer um pode interromper e fazer suas considerações aí, tá? O Mega não é dono da verdade, não. O Mega também está aprendendo aí. Aquele contexto da pedagogia, né? Se aprende ensinando e ensina-se aprendendo. Então vamos lá. Essa questão é de 2015. Houve duas questões anuladas. Aí a questão de número 26 e a questão de número 30. Então esse brainstorm aí vai ser bem rapidinho. Vamos lá. Questão de número 24. Aí ele apresenta uma gravura, uma imagem. Aí, como eu falei anteriormente, a imagem, tem muita gente que diz que não tem nada a oferecer, mas pela história das provas anteriores aí, que a gente viu esses dias aí, sempre tem algo sim, tá? E nesse caso aí a gente está vendo o quê? Basicamente uma cidade super povoada, né? E por um acaso alguns navios embarcados, embarcações com soldados nas embarcações tentando penetrar na cidade, e você vê que tem lanças aqui, tem até cavalo aqui embarcado. Então são tropas embarcadas e alguma espécie de conflito. Então vamos lá essa questão. Questão número 24, mandou observar, a gente observou, e diz o seguinte: a imagem acima representa uma batalha com o uso de força naval, ocorrida na Idade Média. Nesse período, ocorreram diversos conflitos militares que utilizaram esse tipo de força. Entre eles, podemos citar as cruzadas, que aí ele quer saber, em relação às cruzadas, qual a resposta correta. Vamos lá, o que a gente sabe sobre cruzadas? Primeiro, cruzada eram guerras que tinham fulcro comercial e religioso. Inicialmente religioso, territorial, mas lá para a quarta cruzada a gente sabe que bateu o martelo. Quarta cruzada comercial. Alguém quer pontuar mais alguma coisa? Bora, Carvalho, tua praia. Então vamos lá. Opção alfa. Gente, vocês estão me ouvindo? Vamos lá. Então, quando a gente fala de cruzada, a gente tem sempre em mente não só a questão militar, mas a questão religiosa, né, que disfarçou os outros interesses de cunho, reforço, militar e principalmente também comercial. E a gente, para poder analisar a questão, a gente tem que perceber que não é apenas um ou outro, é a combinação de todos esses aí, ok? Então vamos lá, leitura. Opção alfa. Tinham, entre outros objetivos, a liberação dos povos eslavos do domínio muçulmano. A nossa bibliografia até fala sobre eslavos, mas no contexto das cruzadas, isso não é uma coisa muito destacada, não. Inclusive, a gente quase não fala nada desses eslavos, só para fazer uma referência de um povo que habitava em determinado local. Então, talvez não seja uma mentira, mas não é o foco da nossa bibliografia. Então o que a gente faz? Eu já separei a eslavo como errado, mas a gente segue avante para ver se tem alguma que efetivamente está dentro do contexto. Bravo! Foram expedições organizadas pela Igreja Católica. E aí? Pela Igreja Católica, sim. Com o objetivo de liberar a região da Palestina do domínio muçulmano? Parece essa a resposta. Charlie, apenas buscar... Aí o apenas, né? A gente já quando a questão é de história, o apenas já é 99,99% de chance de ele estar trazendo uma opção incorreta. Apenas buscavam abrir novas rotas do Mar Negro, impedindo o avanço muçulmano na área. Você vê que, se você continuar a leitura, ele, acho que é isso sim. Mas o problema é o apenas, que não era só isso, né? Delta, possui a finalidade de expulsar os turcos muçulmanos seljúcidas, não sei nem o que é isso, e reconquistar a península da Escandinávia a partir dos reinos cristãos da Astúrias. E a nossa bibliografia ela não traz isso pode ser até uma verdade, e não é o caso, mas a nossa bibliografia nem fala desses seljúcidas,
Não fala dos cristãos da Astúrias também. E escandinavo é aquele negócio, quase não fala. De novo, ele buscando um contexto extrapolado da nossa bibliografia. E Eco tiveram como principal motivação libertar o mar Mediterrâneo do controle dos lombardos. O mar Mediterrâneo, pergunta aqui no que calar, algum dia foi do controle dos lombardos? Quem dominou o mar Mediterrâneo, quem sabe, foi o pessoal da Pax Britânica, né? São os romanos. Aí, nesse caso ele está chamando os romanos de lombardos. Então, gabarito oficial da questão de número 24 da prova de 2015, ele está bravo. Que nos leva à questão de número 25. Gente, eu vou sentando prego aí. Se alguém quiser falar alguma coisa, interrompe e contribui também. Questão número 25. Leia o texto a seguir. Completando o quadro de crise, no dia 22 de novembro, iniciou-se a greve dos trabalhadores da Estrada de Ferro Central do Brasil. Talvez a primeira grande greve política da história do país. E no dia seguinte, a insatisfação da Marinha veio à tona quando o almirante Custódio de Melo colocou-se no comando dos navios atracados na Baía de Guanabara e apontou os canhões para a cidade, ameaçando o bombardeio e exigindo a renúncia de Deodoro. Então, vamos lá. Isso aí era um tópico que aparecia com frequência aí, 2014, 2015, 2016, acho que as questões costumavam explorar essas questões aí das revoltas da Armada, né? Então a gente teve duas revoltas aí, basicamente 1800, finalzinho de 1891, 1993. E o que eles traziam? Bom, primeiro, Deodoro. Primeiro evento Deodoro. Só que o Deodoro, ele era um pouco mais, eu diria, tinha um pouco mais de coração mole. Quando começou a dar conflito, ele renunciou. E quem assumiu foi o outro, que foi o Fonseca, né? Não foi. Me ajuda aí, Carvalho. O outro, o nome do falta a memória. Era o Deodoro e no outro foi o Floriano Peixoto. Então, na primeira revolta da Armada, foi Deodoro. Ele abriu mão. Na segunda, foi o Floriano Peixoto. Quem é uma figura que participa da Marinha, participa assim, com protagonismo nisso? É o Custódio de Melo. Em um, ele não era nada. No outro, ele foi ministro da Marinha. E qual era o contexto? Ele chegou a... Como é que se diz? A pegar uma... Não é esquadra, né? Vamos chamar de esquadra. E tentou ir de encontro ao governo da época. E no final disso tudo, deu início ao episódio aí da Esquadra Papelão, que foi quando o Floriano Peixoto resolveu comprar os navios velhos aí, por isso tinha o nome de Esquadra Papelão, para poder fustigar as empreitadas aí do Custódio de Melo. Então vamos lá. Baseado nisso, os fatos históricos citados no texto acima colaboram para... Essa é a questão número 25, tá? Só um minutinho que saiu da minha tela aí. Vocês estão enxergando o quê? Apagou. Ah, voltou. Vamos lá. Alfa, a renúncia do presidente Deodoro da Fonseca, que não aguentou as pressões contra seu governo, acentuadas depois que o presidente decretou o estado de sítio e fechou o Congresso. Bom, um aspecto importante aí que eu não tinha falado é o fechamento do Congresso, né? Fechamento do Congresso. Já é essa a resposta de acordo com esse brainstorm que a gente fez aí, essa tempestade de ideia que a gente fez antes de ler a questão. Já na opção nova, só que o seguinte, quando você viu uma questão dessa aí, e na época não era muito explorado, estava começando a ser explorado esse assunto, na questão vem na letra alfa, você até acha que é verdadeira, porém, fica meio complicado você marcar, né? Porque é logo na alfa, então não tem jeito. História, mesmo sabendo a resposta, você vai ler tudo. Então vamos lá. Uma coisa que eu sugiro que o pessoal leve para a prova é o fato do Deodoro ser o primeiro e depois ser o Floriano Peixoto. Por quê? Em uma questão de prova, ele pode misturar, falar que o contexto do Deodoro diz respeito ao Peixoto e o contexto do Peixoto diz respeito ao Deodoro. Então a gente tem que linkar efetivamente o nome da figura ao evento. Bravo!
que o presidente Deodoro da Fonseca demitisse Rui Barbosa do cargo de ministro da Fazenda e convocasse para seu lugar o Barão de Lucena, uma figura da velha guarda monarquista, inclusive com a missão de chefiar o ministério. Bom, esse contexto aqui eu não tenho assim o mínimo de conhecimento sobre isso daqui. Se alguém quiser falar algo sobre, fica à vontade, mas depois que você vê essa redondinha aqui, eu até sei que essa não é, mas o motivo pelo qual não. Agora, eu acredito que aí seja essa ideia que ele está dando aqui do Deodoro querer insistir em ficar no poder, porque não era essa a intenção dele. Assim que começou a apertar, ele abriu mão logo. Charlie, Floriano Peixoto, vice-presidente, assumisse o poder e imediatamente convocasse novas eleições para presidente da República. 90 dias depois, Floriano passou o cargo de presidente para Prudente Moraes. Aqui eu já sei qual é a resposta. Ele não passou o cargo para o presidente Moraes. O Floriano Peixoto não queria passar o governo. Então, o erro dali. Delta, a eclosão da chamada questão militar, onde 13 generais contrários ao governo de Deodoro da Fonseca assinaram um manifesto pedindo o afastamento do presidente e convocação de novas eleições. Esse manifesto aí até existiu. Deixa eu ver se no resumo tem alguma coisa relacionada a isso. 1891. Revolta da Armada. Deodoro é eleito pelo Congresso. Deodoro foi eleito. Congresso é dissolvido. Custódio de Melo, revolta NB. Aqui, perda do Aquidabão não teve. Não tem informação a respeito. O tenente Altino Correia, no comando da torpedeira Gustavo Martins, atingia o Aquidabão. E perda do Aquidabão se deu por falha de vigília dos morros e das fortalezas em torno desse área. Não tem nada a ver com das fortalezas do entorno desse área, onde se encontrava e perdendo o navio após manobrar para salvá-lo e a sua tripulação. Perda do Aquidabão terminou com a participação da Marinha na Revolução. Floriano assume o poder, Deodoro renuncia e assume Custódio e fica com a parte da Marinha. Deodoro é eleito pelo Congresso, Floriano não inicia novas eleições, foi o que a gente falou. Custódio renuncia e se opõe a Floriano. E acabou. Não fala mais nada disso aqui, né? Então, voltando lá. Delta. A eclosão da chamada questão militar, onde 13 generais contrários ao governo Deodoro da Fonseca assinaram um manifesto pedindo o afastamento do presidente. Aqui no caso, eu já sei qual é o PS aqui. O PS é eles dizer que são generais, porque na verdade os generais apoiavam o governo. Quem queria a faxina era o Custódio de Melo, que estava puto lá, porque ele queria pastas, queria política, né? E tudo estava sendo direcionado para o exército. Por isso o PS aqui. A deposição do presidente Deodoro da Fonseca pela oposição liderada por Prudente de Moraes e Floriano Peixoto, que formou uma junta de governo até a eleição do primeiro presidente civil, Prudente de Moraes. Não fez isso não, tá? O que acontece aqui foi que Floriano Peixoto assumiu e não queria passar a bola para ninguém não. Ele assumiu, depois acabou passando, mas não era assim de imediato não. Então, questão para a época, considerada difícil, tá? A questão foi difícil, trouxe muita dúvida. Marcar a primeira, e justamente pelo fato da primeira ser justamente a correta, tinha que achar o erro das outras e eliminar. E um contexto assim histórico muito específico, não estava muito fácil não, tá? Questão número 26 foi anulada. Questão número 27. Bom, Roma, com uma topografia de orla desfavorável, não possuía até o início da guerra grande interesse pela construção naval e pelos empreendimentos marítimos. Essa situação foi alterada quando surgiu a necessidade de transportar por via marítima tropas para a Sicília, além de se contrapor aos frequentes ataques das esquadras cartaginesas a portos e cidades romanas no litoral. Assim, ao despender um grande esforço com a construção de navios,
como o desenvolvimento de novas táticas de combate no mar, como a utilização dos corvos, os romanos passaram a ter uma espada poderosa, o que lhes possibilitou infligirem em Miles, né, ao norte da Sicília, no ano de 260 a.C., uma grande derrota naval de Cartago. Alguém quer falar alguma coisa a respeito? Não? Então vamos lá. Do que ele está falando? Bom, Batalha de Miles, né? 260, o ano é correto. Essa batalha, se eu não me engano, foi a primeira grande batalha e Roma foi vencedora. Se eu não me engano, Roma foi vencedora. Primeira grande batalha, primeira vitória romana, né? Então vamos lá no resumão. 260. Aqui. Batalha de Lipari. Ah, tem essa batalha de Lipari, não pode esquecer, tá? Ela no mesmo contexto da Miles. Invenção do corvo foi a causa da primeira grande vitória romana no mar sobre os cartagineses na Batalha de Miles contra a Sicília em 260 a.C., Guerras Púnicas. E a Lipari, primeira vitória marítima romana construída. Então, na verdade, eu sempre faço essa confusão, porque elas ocorreram no mesmo ano e a nossa bibliografia não explora a Batalha de Lipari, das Ilhas Lípares, né? Então, o que acontece? A Batalha de Lipari foi a primeira vitória romana, porque até então, no mar, os cartagineses eram bem superiores. Mas aí, com o cônsul Duílio, ele conseguiu essa primeira vitória marítima. E no mesmo ano que eles conseguiram essa vitória marítima, eles inventaram um corvo e na Batalha de Miles, eles tiveram uma grande vitória aí, foi uma vitória expressiva sobre os cartagineses. A partir daí, cartagineses só levou sal. Então vamos lá. Pode-se afirmar que o texto acima se refere a um conflito travado entre Roma e Cartago, que ficou conhecido como, letra alfa, guerras balcânicas, motivadas pela necessidade dos romanos em controlar o mar Adriático. Bravo, guerras púnicas, guerras púnicas, que foi resultado do choque de imperialismo entre Roma e Cartago. Bom, essa questão aqui do choque de imperialismos, a gente fica meio duvidoso, né? Porque se você falar que Roma era imperialista, tudo bem. Mas aí falar que Cartago era imperialista, a gente já não aceita, não. O que não era suficiente para a gente eliminar a questão. Então a gente continuaria. Em princípio, ela que está mais correta aí, só tem essa questão de choque de imperialismo. Charlie, batalhas do Peloponeso. Sabe que batalha do Peloponeso tem nada a ver com isso aí. A gente tá lá na Grécia, né? Então não tem nada a ver. A do Peloponeso. Delta, batalhas balcânicas originadas do desejo de Roma de se tornar hegemônica no mar Egeu. Não era no mar Egeu, né? Tá fora isso daí. E Eco, batalha de Salamina, que é também lá na Grécia. Então, de fato, a gente fica com a brava enquanto resposta. Questão de número 28. É novamente uma questão que nos traz aí uma charge, né? Uma imagem. E, como sempre eu digo, não caga pra imagem. A imagem não foi uma nem duas vezes que eu mostrei aqui. A imagem respondia a questão sem sequer o camarada saber do conteúdo da prova. Então vamos lá. Mas esta coisa flutua mesmo, pá? Aí o cara responde: bem, majestade, ainda não testamos. E aqui está uma embarcação, aparecendo aqui um galeão, né? E aqui atrás um camarada com medo, aqui empurrando a terra. Então, com relação ao expansionismo marítimo português, iniciado no ano de 1415, é correto afirmar que alfa, foi indiscutível o papel dos comerciantes que, organizados nas campanhas gerais do comércio, promoveram o expansionismo, tornando com isso um empreendimento de capital privado desprovido da presença do Estado. Estava indo bem, né? Quando ele falou desprovido da presença do Estado, aí pegou. A gente está falando de expedições marítimas, não tem nada a ver, tá fora.
Bravo. Só foi possível graças à atuação do Estado português, que, movido pelo sentimento cruzadista, tinha esse fulcro cruzadista não, mas dá para passar, assumiu o empreendimento contando unicamente, aí já vem, né, aquela guerrinha do unicamente, somente, com o apoio da nobreza, a mercantil, né, e da Igreja Católica desejosa de fazer frente a muçulmanos na costa da África. Não tem nada a ver também, não é esse contexto não. Charlie, só foi possível com a centralização política consolidada logo após o Tratado de Zamora. Aí não foi o Tratado de Zamora, né? Não foi o Tratado de Zamora. A gente já tem a centralização política que ela começou aí pela Aljuba Rota. O Zamora, se eu não me engano, é 1292. Vamos ver lá. Zamora. Zamora é antes ainda. 1143, 292. Esse aqui é Alcanizes. Então, tanto Alcanizes como Zamora foi bem antes da centralização política. Então, não poderia ser esse tratado, né? Que aconteceu bem antes do que realmente constituiu, que é assim, centralização política de Portugal, a gente tem que começar em 1835. Qualquer coisa antes de 1835 não tem nada a ver com centralização de Portugal. Delta, entre outros fatores, acontece a partir da independência do Reino de Portugal com a dinastia de Avis, até então tá bom, a qual estende a guerra de reconquista para o norte da África, tendo como marco inicial a tomada de Celta. Tá aparecendo, deixa eu ler de novo. Entre outros fatores, acontece a partir da independência do Reino de Portugal com a dinastia de Avis, até aqui tá tudo bem, a qual estende a guerra da reconquista para o norte da África. Lá para o norte da África, acho que não tem esse teor da guerra de reconquista não. Vou separar ela aqui, a gente vai ler outra. Eco, entre outros aspectos, foi favorecido pelos estados náuticos liderados por Dom Henrique, que atraiu para a sua residência em Sagres, Algarves, navegadores, cosmógrafos, cartógrafos, mercadores e aventureiros desde o início do século XV. Isso aqui é uma verdade também, tá? Foi através da experiência aqui dessa escola de Sagres, que na verdade não é uma escola, mas que deu-se o empreendimento da navegação. Isso tem a ver também com a centralização do reino. Mas aí, entre a Eco e a Delta, vamos ver qual aqui que está mais dentro do contexto. Delta, entre outros fatores, acontece a partir da independência do Reino de Portugal. Ele, enunciado, quer saber, com relação ao expansionismo marinho português, iniciado no ano de 1415. É correto afirmar que... Deixa a gente ver. Entre outros fatores, acontece a partir da independência do Reino de Portugal. 1415, ele já era independente? Já. Com a dinastia de Avis? Foi com a dinastia de Avis. A qual estende a guerra de reconquista para o norte da África. Eu acho que não tem a ver com essa guerra da reconquista, não. Tá? O norte da África, Celta fica no norte da África. Só que não tem a ver com a guerra de reconquista. Tem como marco inicial a tomada de Celta. As grandes navegações, sim, tem início com marco inicial a tomada de Celta. E Eco, entre outros aspectos, foi favorecido pelos estudos náuticos. Aquela história do Dom Henrique, sim. Questão. E aí, alguém quer falar alguma coisa? Eu ainda estou na dúvida entre as duas. Ô, Marcos. Prossiga, pode manobrar. Se você for observar lá no comando da questão, tá falando para você observar a charge, certo? E ali nós temos a figura ali de um rei, né? De alguém ali no comando ali de Portugal, né? Então, se a questão está sendo relacionada também à charge, nas outras alternativas nós não vemos nenhuma citação a alguém da monarquia, né? No caso, a letra E tá falando ali do Dom Henrique, né? Que tinha ali o promontório de Sagres, né? E ele reunia esses navegadores, cosmógrafos, né? Cartógrafos. Então, acredito que a letra E seja a resposta correta baseado nisso.
Campanha, tu é do CPA ou do CAP? Oi? Tu é do CPA ou do CAP? Eu sou do CAP. Graças a Deus. CPA. Não, pô, não, CPA não, pô. Pô, menos uma vaga. Confuso. Cara, o gabarito é letra Eu E. tô confuso. Gabarito é letra E. É muita informação, eu não sei nem de que quadro eu sou mais. Menos uma vaga. O gabarito correto é letra Eco mesmo. Boa avaliação sua, tá? Boa. Questão no ano que caiu, o pessoal reclamou um pouquinho também, justamente por conta dessa delta e da Eco. Mas você falou Não, tudo eu aqui. fiquei bem em dúvida na delta, sinceramente. Eu nem tinha feito essa questão anteriormente, não. Só que pelo comando da questão, eu acho que bacana é isso, né? Quando a gente está na dúvida, é legal a gente voltar no comando da questão e ver o que a questão está te pedindo, né? Porque é fácil a gente ir nas alternativas e se perder, né? E às vezes nem lembrar o que é que estava pedindo. Ano passado, por exemplo, eu errei uma questão de geografia porque eu me esqueci do comando da questão. O comando da questão estava pedindo para buscar a incorreta, né? E eu fui lá e procurei uma correta. Então, eu acho que é bom a gente atentar a isso. Lembrando que essa prova, ela faz isso mesmo, tá? A intenção é não medir conhecimento, mas medir seu sangue frio. Você tem sangue frio. E essa análise aí da charge realmente é um ponto que vale a pena ser ressaltado aí. Então vamos à questão de número 29. Como a 30 foi anulada, é a última questão aqui desse vídeo. Vamos lá. Leia o texto a seguir. O aniversário da cidade do Rio de Janeiro foi marcado por várias festividades no domingo, 1º de março. As comemorações começaram cedo, às 7h30, com uma cerimônia cívico-militar realizada na Fortaleza de São José, na Urca, local onde a cidade foi fundada em 1565. O prefeito Eduardo Paes compareceu ao evento, acompanhado da família, e recebeu a chave da cidade das mãos de um ator caracterizado de Estácio de Sá. Recebendo com emoção esse precioso acervo, que será guardado com o mesmo zelo e orgulho dos nossos antepassados, agradeceu o prefeito após ser presenteado com a chave simbólica. E aí a fonte: prefeito recebe a chave do Rio de Janeiro em cerimônia cívico-militar na Fortaleza de São José. A fundação da cidade do Rio de Janeiro, em 1565, esteve diretamente relacionada com os interesses estratégicos dos portugueses em relação aos seus domínios coloniais no século XVI. Assinale a opção que apresenta as estratégias utilizadas pelos portugueses. Bom, fundação da cidade. O que os portugueses queriam? Primeiro, de início, após o descobrimento do Brasil, inicialmente, o Brasil não tinha interesse nas terras descobertas porque percebeu-se que aqui não tinha ouro e nem prata, e era o que eles procuravam de fato. Depois de um tempo, começaram a se perceber que, embora não tivesse ouro e prata, tinha outro tipo de riqueza. Aí é saber o pau-brasil, depois o açúcar, e isso fez com que, juntamente com aquele Tratado de Tordesilhas, com que franceses e outras nações viessem fustigar o nosso litoral. Por quê? Aquela questão do Tratado de Adão, né? Principalmente a França não reconhecia a divisão do mundo entre portugueses e espanhóis. Aí o que Portugal fez? Portugal teve que fazer inicialmente as expedições policiadoras e exploradoras. E, visto que isso já não estava dando conta da totalidade dos problemas que ele estava tendo aqui no continente, e levando em conta o conceito do uso possidetis, que aquilo que você usa vira seu, se tratando de território, então Portugal viu a necessidade de criar as colônias de povoamento. Aí Martim Afonso de Souza, né, traz a primeira, e a partir daí ele vem com uma missão não só de colonizar, mas de explorar as áreas em seu entorno, atrás de riquezas e também de conhecimento do território. Então, baseado nisso, a gente vai às opções. Vou ler o comando também. Depois disso aí, a gente tem que ler o comando de novo. Assinale a opção em que apresenta a estratégia utilizada pelos portugueses. Então, vamos lá. Opção alfa: expulsar os invasores estrangeiros? Sim.
impedir a formação de novos núcleos de colonização inglesa e defender a rota do seu comércio para as Índias? Bom, eu chamaria atenção aí, núcleo de colonização inglesa. Nossa bibliografia, nesse momento aí, a gente não tem uma intenção, pelo menos um destaque na intenção real dos ingleses em fundar um núcleo de colonização aqui. Se fosse, de repente, franceses, até, mas franceses ainda é depois, né? Com a França Antártica, bem mais na frente. Então, não. Bravo, expulsar os invasores franceses? Pode ser. Proteger os núcleos de colonização portuguesa? A gente não tinha núcleo de colonização ainda, né? A gente está falando, a gente está falando de 1565, mas a gente não tinha núcleo de colonização, porque a primeira foi Martim Afonso de Souza. E defender a rota em direção às zonas mineradoras do Brasil? Aí não, a gente não tinha isso aqui ainda, né? Quando a gente fala em minério, a gente pensa mais lá, próximo àqueles eventos do Leclerc, do Guetuan, que o Rio de Janeiro já era muito conhecido aí por o escoamento das Minas Gerais, né? Então, Charlie, expulsar invasores holandeses, eu acho que o holandês ele chega um pouquinho mais na frente, né? 1624, um século depois. Proteger os núcleos de colonização portuguesa, defender a rota em direção às zonas mineradoras do Brasil. Aí eu já estou começando a achar que ele já está começando a me induzir a achar que realmente existia essa zona mineradora. Delta, expulsar os invasores holandeses? De novo, eu sei que holandeses são 100 anos depois. Holanda ainda era espanhola. E expulsar os invasores estrangeiros? Sim. Proteger os núcleos de colonização portuguesa? Eu não concordo muito com isso, mas ele está insistindo. E defender a rota do seu comércio para as ilhas. Então, nesse caso aqui, eu eliminaria todas. Então eu tenho que voltar e ver o que elas estão tratando de diferente. Bom, o que elas estão tratando igual primeiro? Núcleo de colonização, mas aqui ó, eu elimino porque a colonização não era inglesa. Então eu vou aceitar aqui, um erro meu desprezar isso, mas era de proteger os núcleos de povoação portuguesa. Até porque 1530, né? 1530 foi o primeiro, então tem a ver sim. 1530. Aqui, ó, 1530, expedição colonizadora. Então tá dentro mesmo, a de Martim Afonso de Souza tá dentro aí. Então realmente existia um núcleo de colonização portuguesa, que justamente, ó, estamos falando de 1565, então 1530 a gente já tinha esse núcleo de povoação. Então, dessa forma, o problema aqui é o inglês, que não tinha. Esses aqui também não. E nesse caso aqui, sobra como resposta a letra E. Olha, a questão em si, ela não estava difícil. É o meu entendimento sobre esse assunto, que é um pouco raso, né? Mas a questão em si, depois que você vê que a resposta correta é realmente a E, ela não estava difícil. Alguém quer falar alguma coisa sobre o assunto? Então vou fazer o seguinte, eu vou encerrar esse vídeo, pausazinha de 10 minutos, às 2h30 nós retornando. Agora, seguinte, eu vou pedir a todo mundo, só um minutinho só, eu vou pedir a todo mundo que deslogue, que efetivamente saia do Teams, porque senão ele não para o cronômetro e o cronômetro interrompe a transmissão com 1 hora. Então eu vou pedir que todo mundo saia e retorne às exatas 14 horas e 30 minutos. Fala aí, quem queria falar? O Carvalhinho. Fala aí. Só para dar uma passada lá naquele tratado de Zamora que me chamou a atenção. Naquele teu resumo. O que você quer? Vamos lá. Firmado entre o Duque Portucalense, Dom Afonso de Henrique, filho de Henrique de Borgonha, e Dom Afonso VII, imperador. Dom Afonso, imperador de Leão, determinou o reconhecimento por parte desse último a independência do antigo condado, agora Reino de Portugal. Beleza. Agora aquele que reconheceu pela Inglaterra, foi Inglaterra não?
Aí O país que Alcanizes. reconheceu a independência de Portugal. Alcanizes. 411. 411 aqui, ó. Paz e aliança perpétua com Castela. 1411. Alcanizes não, pô. Não, peraí, deixa eu... Alcanizes é antes, Alcanizes é 1297. Esse aqui já é outro. Alcanizes, 1297. Aí. Dom Dinis formou a paz com Castela, ocasião em que foram definidas fronteiras atuais entre os países ibéricos. Dinis foi um monarca essencialmente administrador e não guerreiro. Então, olha só, Zamora vem antes de Alcanizes. 1140, Zamora. A independência do condado portugalense. E Alcanizes, ele determina as fronteiras. Define as fronteiras do que é hoje a Espanha e Portugal. Safo, Carvalho? Safo, meu amigo, pega nada. Então, ó, pedir que todo mundo saia. 14 horas e 30 minutos, todo mundo de volta aí para mais um show, né? O velho guarda fala que é show, então é show. Um forte abraço.